Para você ligado e sintonizado na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater eleições municipais. Nossos convidados para esse debate, os deputados Lucas Calil e também Renato de Castro. Muito obrigado pela presença dos dois. Aqui na Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de Goiás, a gente começa perguntando, né? Fala-se muito que as eleições desse ano serão muito diferentes das anteriores. Será que vai ser mesmo? Quem gostaria de começar? Com certeza. Por quê? Para início de conversa, nós teremos um período eleitoral menor. E isso já vai começar fazendo as diferenças. E nunca na história desse país nós tivemos a força das redes sociais influindo tanto nas eleições. Então eu acho que a pré-campanha nas redes sociais ela já começou e que o período eleitoral, quando ele começar, as eleições já vão começar quase que definidas já. Murilo, outro ponto importante que nós temos que frisar, além do período de campanha que será mais curto, é a questão da não doação de empresas mais para as campanhas, seja majoritárias ou proporcionais. Agora só pessoa física que pode doar ou então fundo partidário, que significa que será uma campanha muito mais acirrada. Mais barata? Com certeza sim, Murilo. Só de ter as empresas, o campo jurídico fora das campanhas, com certeza será uma campanha bem mais barata, mais acirrada, uma campanha bem mais franciscana que vai mexer muito mais com o povo das cidades do nosso estado. Agora, isso A preocupação é com o Caixa 2, né? O Caixa 2 esse ano, no meio político, comenta-se que o Caixa 2 pode crescer em relação... Vai imperar, deputado? A gente não sabe se vai imperar ou não, porque isso como é informal, é um dinheiro que ninguém sabe se ele existe, nem o tamanho, né? Comenta-se que ele exista. Então, o fato de hoje só pessoas físicas poderem doar, especula-se que vai aumentar. Agora, esse aumentar ou diminuir também ele é relativo, porque como ele era informal, você não sabe o tamanho que ele era. E como é que ele vai crescer também, e se vai crescer também não. Mas é uma preocupação nossa com o Caixa 2 da campanha. É uma mudança de paradigma, né? Porque toda vida se comentou que para se fazer uma boa campanha é preciso muito dinheiro. É até cultural, uma questão cultural, não no nosso estado, mas no Brasil inteiro, de se ter estrutura para tocar grandes campanhas. Foi uma decisão dessa nova reforma política. Imagino e acredito que isso vai trazer benefício, Murilo. Eu sou a favor desse novo sistema, sem que as campanhas possam doar, porque se contesta muito que a campanha doa e depois ela vai pedir alguma contrapartida daquele político eleito, daquele deputado, vereador, daquele prefeito eleito. E agora nós não teremos mais isso. Só uma pessoa física faz a doação, mas isso também não impede que ela depois possa cobrar, né? Essa contrapartida. Mas eu acho que vai melhorar, Murilo. Acho que foi acertada essa decisão. Como também acho que a decisão de diminuir o tempo de campanha também foi acertada. É muito desgastante. O deputado Renato passou por uma campanha como eu em 2014. É muito longa, é muito desgastante, é muito onerosa. Então eu acho que foram decisões acertadas. Essa história que o Lucas tocou é muito interessante pelo seguinte, que são as doações de campanha. Doação de campanha, meu amigo, não existe. Não. Rapaz, cá para nós. É hipocrisia? Entre nós aqui e o povo que está nos assistindo, o cara vai doar para o outro, que seja no Caixa 1, ok, como era, R$1 milhão. Rapaz, não existe um negócio desse. Como é que eu vou doar, vou pegar meu dinheiro e vou doar R$1 milhão para o outro, para o candidato, sem querer nada em troca? Você acha que isso para mim, doação de campanha, mesmo que seja no Caixa 1, a vida inteira foi confissão de que ou o cara quer alguma coisa em troca ou está pagando por alguma coisa que já teve. Como é que o cara vai doar R$1 milhão, vai doar R$500 mil para o outro em troca e não quer nada em troca? E não exigir uma contrapartida. Ninguém dá dinheiro para ninguém não, rapaz. Olha, peraí, o cara tem o carro da mulher dele custa R$100 mil, aí ele doou R$500 mil para o candidato. Então, quer dizer, essa história do fim da doação de campanha para as empresas pararem de doar, eu acho que ela é fundamental. A preocupação seria o tamanho do Caixa 2, que é uma preocupação que todos os políticos têm que ter, mas que com o passar do tempo, talvez as coisas vão
diminuindo e as campanhas vão ficando mais franciscanas, como colocou aqui o Lucas, e as coisas vão realmente caminhando para onde deveria já estar há muito tempo. Essa é uma posição aberta, incisiva, que às vezes até assusta um pouco, de vir justamente da classe política. Queria que o senhor falasse, o senhor concorda ou não? Murilo, concordo em partes, mas eu também faço um apelo, porque não podemos jogar toda a culpa no político. O Renato sabe muito bem, pedir voto e vários votos que a gente sai para pedir na rua, as pessoas também querem algo em troca. O eleitor é complicado também, nós né? Nós temos que também fazer esse forte apelo para que a população mude. Afinal, que se ele não pedir nada em troca, a nossa campanha vai ser barata e assim, sucessivamente, nós não precisaríamos de doações de ninguém. Se fosse uma campanha baseada em ideais, em propostas, então não é uma dificuldade, não é um problema que afeta só os políticos. A sociedade também tem que mudar o seu comportamento no período eleitoral. Bom, usando um termo bem regionalista... Muito bem colocado, viu, Lucas? Foi? Muito bem colocado. Usando então um termo bem regionalista, o eleitor é custoso? Não todos, uma parcela deles. Tem uma parcela do eleitorado que é complicada. O que eleitor pede? Além daqueles pedidos comuns de um... Bujão de gás. Emprego. Conta de energia elétrica, de água, dinheiro para comprar cerveja. Pedido tem de toda algum natureza. Pedido inusitado já? Me pediram uma aliança. Aliança para casamento? Eu respondi com a maior educação que me é inerente, falei, se você não conseguir comprar uma aliança, não casa não, meu companheiro. E não é fácil, não. O menor de seus problemas no casamento. Apesar de eu não ser casado ainda, eu tenho meus pais e eu sei que casamento o senhor não quis ser um santo casamenteiro lá? Eu preferi não. E eu sempre falava isso muito na campanha, Murilo, se eu te der essa aliança, de algum lugar depois esse dinheiro vai sair para suprir essa perda desse dinheiro. E o eleitor entende, compreende isso? Alguns sim, alguns não. Tem aqueles que votam sim por ideal, que acreditam no projeto e eu conheci a campanha do Renato, assim como a minha, eu sei que a maioria desses eleitores nossos eram sim, que acreditavam no nosso projeto, numa renovação e o Renato tocou muito bem a campanha dele em Goianésia, a minha em Goiânia e em umas nas cidades que a gente tinha maior apelo popular e nossa maioria dos votos eram sim de pessoas que acreditavam nos nossos projetos e acreditam até hoje. O deputado Lucas falou uma coisa aqui muito interessante, o senhor prestou atenção. Segundo ele, se o eleitor também evitar os pedidos ou diminuir drasticamente os pedidos, o gasto também diminui. O gasto diminui, então é quase que uma confissão, então, que o candidato está dando alguma coisa para o político. Porque se o eleitor não pede, o gasto diminui, então quer dizer que o político estava dando alguma coisa para o eleitor. Eu acho, Murilo, que é uma questão quase cultural mesmo, desde a nossa colonização, que chegaram aqui os portugueses, que ofereciam algo em troca para os nossos índios, enfim, eu acho que até hoje isso é muito enraizado e não é só no meio político, Murilo. Essa semana eu estava em Umas jogando um futebol, vou te contar uma passagem interessante acerca disso, é disso que a gente está falando. Eu estava jogando futebol com um amigo meu lá de Umas, o apelido dele é Batata, amigo de infância. E ele falou, Lu, eu perguntei para ele antes do jogo, falei, Batata, o que você está fazendo da vida, meu amigo? Falou, estou vendendo polvilho. Falei, mesmo, rapaz, eu estou vendendo polvilho. Aí, Lucas, mas se eu não for nesse supermercado comprar o padeiro, comprar o diretor de compras, eu não vendo meu polvilho. Aí eu até brinquei, falei, tá vendo para você ver que a culpa não está só na política, só no político, é uma questão... ele tinha que dar dinheiro para o padeiro falar que o polvilho dele é bom. Então, o próprio padeiro era um corretor dele, entendeu? Então, é uma questão cultural no nosso Brasil que a gente tem que mudar. O Renato foi muito feliz em dizer que as redes sociais, esse acesso que a gente tem muito rápido à informação ajuda. Ajuda a gente, primeiro, ver quem são os políticos de boas práticas, os de práticas péssimas a gente vê o dia a dia, o dia inteiro na nossa televisão. Mas esse rápido acesso à informação tem nos ajudado muito. Mas o que eu gostaria de ressaltar em relação aos meios de comunicação e agora com a entrada forte das redes sociais é que tem uma característica interessante as redes sociais. O rádio e a TV, existe alguém falando e as outras pessoas assistindo. Você não tem uma interação. Como agora, né? Como agora, exatamente. Quer dizer, se eu estiver aqui falando alguma besteira, quem está do outro lado da televisão não tem jeito de me questionar.
ou de até me atravessar e falar, ó, deputado, o senhor está falando besteira. Quem está lá pode até pensar isso, mas não pode atravessar. Da mesma forma que quem concorda comigo também não pode entrar e falar, ó, parabéns, é assim mesmo. Tal. Agora, só depois. Ou nas redes sociais. Agora, lá nas redes sociais, não. As redes sociais é que a coisa pega, porque lá, se alguém começa a falar que fez alguma coisa que não fez, tem sempre alguém para dizer, olha, não é bem assim, isso aí que o senhor está dizendo, esse dinheiro quem conseguiu foi o fulano. Então, quer dizer, lá você tem uma interação maior. Então, eu acho que ali o eleitor vai ter a oportunidade de buscar mais informações a respeito do histórico do candidato, a respeito das propostas, a respeito do que foi feito e do que será feito. Então, eu acredito que as redes sociais vão ser um divisor de águas para as eleições a partir de 2016. As candidaturas a vereador serão atingidas também, deputado Lucas? Com certeza. O Renato pontuou muito bem essas questões. Não, tanto a proporcional quanto a majoritária, a questão de estrutura mexe muito. E com certeza aqueles que têm as maiores estruturas haverão de ser eleitos. Só que com esse período mais curto de campanha, a pré-campanha, que quase sempre é feita através das redes sociais, é muito importante. E, obviamente, nas redes sociais a pessoa tem o direito, qualquer um é formador de opinião. Ela tem ali sua comunidade, ela tem ali aquele grupo de amigos e ali ela expressa sua opinião e acaba por influenciar, no caso do Facebook, onde se pode ter 5 mil amigos, e isso elege um vereador da nossa capital. Ela pode influenciar várias pessoas com aquela ideia, com aquela opinião, expondo alguma coisa de algum político, o que ele fez, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Enfim, com certeza as redes sociais serão determinantes nessas eleições de 2016. Deputado, só um minutinho então, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos discutindo, debatendo eleições municipais. Nossos convidados, nossos debatedores, os deputados Renato de Castro e também o deputado Lucas Calil. Lembrando que o deputado Lucas Calil é pré-candidato a prefeito em Goiânia e o deputado Renato de Castro é pré-candidato a prefeito em Goianésia. Por isso agora esse é um momento que fica até parecido com um debate. É claro que os dois não vão debater em nenhuma eleição, pelo menos este ano, né? Mas esse é o momento do programa Frente a Frente, onde um deputado pergunta ao outro deputado dentro do nosso tema. Então, quem vai começar? Bem, acho que nós podemos fazer uma pergunta única, né, Murilo? Caso eleito, deputado Renato de Castro em Goianésia, sei que a pré-campanha dele está de vento em popa. Eu estive lá na semana passada. O deputado Renato é muito querido na cidade e o que ele fará
pela cidade de Goianésia, caso seja prefeito. Então o senhor está muito apto a perguntá-lo, né? Esteve lá, né? É claro. Não, essa história aí de pré-candidato a prefeito não tem nada definido ainda e é claro que temos que conversar bastante com as bases ainda para poder saber até que tamanho que será o desgaste nas cidades circunvizinhas, onde eu tive muitos apoios. Então, eu não posso empunhar a bandeira da pré-candidatura sem antes visitar as comunidades que me deram... Que o senhor representa. Que eu represento, exatamente, que me deram o seu apoio e a oportunidade de representá-los. Não posso cometer aqui essa deselegância de... Isso tem que ser muito conversado, deputado? Eu acho que isso tem que ser muito conversado. Mostrar para as pessoas, né, que a política às vezes leva a gente a ter que tomar decisões que nem sempre é aquela que a gente gostaria. Porque o Lucas sabe muito bem que nós não representamos simplesmente um parlamentar aqui dentro da Assembleia. Nós representamos um grupo político, nós representamos grupos políticos de várias cidades. Prefeitos, vereadores, pessoas que nos hipotecaram apoio. Então hoje não tem como a gente deixar isso de lado, tomar uma decisão de cunho pessoal, né? E da mesma forma que nós temos também um grupo político muito forte na cidade de Goianésia, que às vezes eu fico liberado de ter que disputar as eleições, às vezes não. E aí você acaba ficando na sinuca de bico, porque ou você atende um grupo político, o seu, da sua cidade, o maior que te apoiou, ou você atende todos os outros. E então, são problemas inerentes da política que, vez ou outra, o político é obrigado a ter que encarar desgastes. Tem hora que não tem jeito de não desgastar, tem hora que você tem que saber o seguinte, aonde o desgaste vai ser menor. É a história da redução de dano, né? Então, eu ainda não empunhei Não bateu o martelo? Não bati o martelo, não sou pré-candidato ainda. Diferente do Lucas, que já está pedindo o voto. Não, pré-candidato o senhor né? Ainda não definiu se vai alçar o voto. Todos somos, né? Acho que dentro da Assembleia, quem tem cargo político, acaba que, quando chega a eleição, todo mundo já olha com a possibilidade de candidatura. É uma equação complicada, diferente do Lucas, na minha opinião, que ele é bem definido para ele. Como ele teve votos em várias cidades, mas principalmente em duas, né, que é Goiânia e Umas, e como ele é eleitor em Goiânia, então ele não pode ser candidato em Umas. Então ele fica tranquilo para disputar a eleição, acho que não tem que enfrentar o desgaste que nós temos que enfrentar em outros lugares. Agora é a vez do senhor dirigir a pergunta. Deputado Lucas, o senhor como pré-candidato já tem uma equipe formada para fazer um plano de governo? Haja vista que, embora nós estejamos longe do período eleitoral, porém já uma campanha aí começando, emergindo já nas redes sociais. Eu queria saber se o senhor já tem uma equipe formada e quais seriam as prioridades de um plano de governo na eventual eleição do senhor. Renato, nós estamos, de fato, numa conversa ainda muito prematura. A base aliada do governador tem várias candidaturas, boas candidaturas para a nossa capital, e o nosso partido, PSL, também tem essa pretensão de disputar a Prefeitura de Goiânia. Uma equipe formatada para cuidar de Goiânia ainda não tem, até porque nós ainda estamos fazendo uma articulação com os nossos deputados, os nossos vereadores. Em Goiânia, o PSL tem 3 vereadores. Mas com certeza, numa possível candidatura e numa possível vitória, nós teríamos uma equipe preparadíssima para assumir o comando da nossa capital. Os grandes gargalos que Goiânia sofre hoje, primeiro, apesar de não ser de competência do município para cuidar, mas o cidadão não quer saber de quem é a competência, ele quer que cuide. Que é a solução do problema. Ele quer a solução, primeiramente, problema de segurança pública. Nosso estado, e assim como todos os estados da nossa nação, tem passado por muita dificuldade, Murilo, para poder cumprir com os compromissos com os servidores, acima de tudo, da segurança pública, e isso, obviamente, afeta diretamente no problema de segurança, que se cria aquele ambiente da criminalidade
E como prefeito, um possível prefeito, não ia me furtar desse desafio, já aproveitava que a Guarda Municipal Goianiense vai se armar e daria todo o respaldo para que ela, assim, juntamente com a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, fizesse uma patrulha mais ostensiva e resguardasse mais o nosso cidadão goianiense. Outro problema que é muito discutido na nossa cidade é o problema de saúde, mulher. Eu acho muito acertada a decisão do governador Marconi Perillo ao passar o nosso sistema de saúde para a gestão compartilhada, para as OS. E simplesmente porque desburocratiza o serviço e o retorno para a sociedade, a qualidade do retorno é bem mais alta. Então eu também faria isso com os CAIs de Goiânia, sem sombra de dúvidas. Inclusive o prefeito Paulo Garcia ia fazer isso. Ele já estava fazendo até o edital, a licitação para fazer por uma questão, eu acho, até política. Ele recuou porque o PT aqui em Goiânia ia perder o discurso, porque até que na Assembleia os deputados de Goiânia do PT são bem incisivos em dizer que são contra as OS. E o terceiro problema é a mobilidade urbana. Esse grupo que está à frente da Prefeitura de Goiânia desde 2004, iniciado pelo ex-governador Iris Rezende, disse que ia solucionar o problema da nossa capital de transporte coletivo em 6 meses. Já passaram aí 12 anos e até hoje, 11 anos na verdade, porque ele assumiu em 2005, e até hoje a gente não vê nem de perto que isso possa ser solucionado. E a atual gestão, eu acho que, apesar de querer entusiasmar o cidadão a andar nas ciclovias, a gastar milhões com essas ciclovias, nós não estamos na Europa, Murilo. Na Europa você consegue ir para o seu trabalho de bicicleta porque você vai agasalhado. Aqui nós pegamos um calor senegalês. Se alguém vier trabalhar, para o prefeito é fácil, porque ele chega no gabinete, toma um banho, coloca o terno. Agora, para quem vai lá para o polo empresarial, como é que vai de bicicleta? Então nós temos que discutir, de fato, políticas públicas que melhorem as condições do nosso transporte. Para isso nós temos aí um projeto do governo que tem arrecadado, tem buscado fundos para instalar em Goiânia o nosso VLT, que é um sonho antigo, mas apesar das dificuldades financeiras, nós estamos buscando que esse sonho vire realidade e insistir muito na questão do nosso transporte coletivo através dos BRTs. Eu tenho visitado outras cidades que já têm o BRT muito bem instalado na cidade e funciona de fato. O que nós temos é estimular o cidadão a deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo. E o que nós vimos aí um mês atrás foi um aumento da tarifa em 30 centavos, com o prefeito Paulo Garcia à frente do conselho da CMTC aumentando, ou seja, desestimulando o nosso cidadão a andar no transporte coletivo. São os 3 principais pontos que eu enxergo para a nossa capital. Mas é óbvio, deputado Renato, que nós, assumindo uma responsabilidade tão grande, um privilégio tão grande, que é de administrar a nossa capital, que um dia já foi a capital das flores, nós com certeza buscaríamos resgatar essa capital que com certeza tem o melhor índice de qualidade de vida do Brasil. Deputados, diminuindo o tempo da campanha, segundo os analistas, os comentaristas, a pré-campanha é que fica mais efervescente. O senhor concorda ou não? Concordo plenamente. Concordo plenamente. A pré-campanha é que as coisas vão estar mais efervescentes, com certeza. Só gostaria de dizer aqui para o nosso pré-candidato Lucas que é interessante que ele falou muito das administrações do PMDB e do PT como de maneira negativa, e no final ele mesmo disse que cuidar de Goiânia é que tem a melhor qualidade de vida do Brasil. Então, historicamente, o PT e o PMDB comandam a Goiânia já tem uns 40 anos, eu imagino. E Goiânia tem a melhor qualidade de vida do Brasil. Então, talvez essas colocações que ele coloca a respeito das administrações não seja tão da forma que ele quis, né? Eu dizia da Goiânia do nosso professor Nion Bernardes, que na época era do PMDB, né? Flores. Mas até o governador Marconi foi do PMDB, todos nós fomos. É verdade. E eu acho que o PMDB parou no tempo desde que só o nosso ex-governador Iris Rezende, que assume o comando do partido, agora mudaram. Vamos ver que se o atual presidente Daniel Vilela dá novos ares para aquele partido, que também, até eu já passei pelo PMDB e digo isso sem nenhum receio. Todos nós passamos pelo PMDB, a maioria dos outros partidos surgiram através do PMDB, mas eu discordo que Goiânia hoje está do jeito como que nós queríamos. Eu quero resgatar... E o principal problema é da segurança pública, que é obrigação do governo.
Mas isso é uma discussão muito mais ampla. O governador que não tomou conta. E que agora tirou um policial da segurança pública e colocou um advogado eleitoral. Agora vai dar certo. Prometeu que o secretário ia ser o Caiado, que é médico. Então, eu tenho certeza que problema político se resolve com político. O Íris prometeu que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar em 2014 na campanha e prometeu o senador Ronaldo Caiado como secretário de Segurança Pública. Proposta mirabolante, o povo goiano soube escolher e hoje quem governa o Estado e continua governando, o governador Marcondes Perillo. Esse é o momento para as considerações finais de cada um dos deputados. Deputado Renato Castro. Eu acho que o eleitor goiano e brasileiro tem uma oportunidade única nas mãos a partir... Única não, né? Nós temos oportunidades de 2 em 2 anos de escolher melhor os nossos representantes. E eu acho também que o eleitor tem que buscar, além da campanha eleitoral, que muitas das vezes é desenvolvida por marqueteiros, então o que a gente acaba votando é no diretor do filme e não no personagem principal do filme, que é o candidato. Então eu sugeriria aos eleitores que buscassem o histórico de cada candidato. Pesquisasse. Não votar naquele personagem criado pelo marketing. Votar naquele candidato em que a pessoa busca o histórico, tudo que aquele cara fez na vida. E aí sim, porque fazer proposta, gente, cá para nós, esse negócio de falar assim, eu quero escutar proposta. Fazer proposta. Proposta, o cara pode propor que ele vai colocar uma estação da NASA aqui em Goiânia, fazer proposta qualquer um faz. Então nós temos que saber o seguinte, é o histórico de cada candidato para poder saber se um pouco daquelas propostas ou todas aquelas propostas poderiam ser realizadas durante o período eleitoral, porque fazer proposta, de proposta o povo goiano está cheio. Então vamos analisar o histórico de cada candidato para poder parar de ficar acreditando em proposta mirabolante e depois ir para a mesa de boteco falar que está contrariado, que política é tudo vagabundo, porque na verdade é o seguinte, o eleitor também tem a parcela grande de culpa dele, porque olha, se quer mudança, tem que mudar a forma o candidato que vai votar, porque votando nos mesmos não vai ter mudança, gente. Isso aí para mim beira a insanidade, para mim isso é loucura. Você votar num cara que já tem 20, 30 anos que está lá dentro da política e querer mudança. Como é que vai mudar com um cara que já tem 20 anos que está no poder? O cara que tem 20 anos que está no poder, o que você tem é isso aí, ó. O que você olhar aí na rua é isso aí, é o que tem. Se quiser mudança, tem que mudar o candidato, mudar o prefeito, mudar os vereadores nessa eleição. 2018 muda-se também de deputado estadual até presidente. A partir das mudanças é que nós vamos ter mudança. Agora, votando nos mesmos, nós não vamos ter mudança, com certeza. Deputado Lucas Calil, suas considerações finais. Murilo, foi um prazer estar aqui participando do Frente a Frente, ao lado do deputado Renato de Castro, ao seu lado. Sempre me sinto muito à vontade. Obrigado. Quando sou entrevistado por você. 2016 vai ser um ano muito importante. Nós teremos aí as eleições municipais, onde poderemos votar nos nossos vereadores, nos nossos prefeitos. E o que não falta é exemplo de péssimas administrações, não só na nossa capital, no nosso estado e no nosso país. Então, é na eleição, é na urna, onde, independente de cor, de raça, de religião, todos nós temos a mesma significância. O nosso voto vale igual que todos que estão nos assistindo através da TV Assembleia, que analisem, que comparem os candidatos, que analisem as propostas, as ideias, que façam a melhor escolha para a sua cidade. E eu tenho certeza que nós viveremos dias melhores aqui na nossa capital e no nosso estado. Muito bem, a gente fica por aqui com o programa Frente a Frente, que discutiu, debateu as eleições municipais. Deputado Renato Castro, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Murilo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Deputado Lucas Calil, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado, Murilo, e um grande abraço a todos. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, l.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua companhia e um grande abraço.